Graça e paz, amados. Graça e paz, amados. Um excelente dia a cada um de vocês. Nesta manhã de domingo, eu desejo um excelente dia a cada um de vocês. Olha, e nós vamos, nesse excelente dia que Deus nos concede em vida, nós vamos estar falando sobre um tema muito polêmico. Vocês, meus amados irmãos pregadores da graça, eu já peço já de início que vocês me perdoem, mas não estou aqui fazendo luta contra a carne. Estou aqui, o irmão Paulo está aqui em busca da verdade. Já que tenho conhecido o Evangelho da Graça, tenho me dedicado e com isso tenho tido uma visão muitas das vezes contrária a alguns irmãos. E é sobre isso que nós vamos falar neste dia. Eu peço a você, pregador da graça, que me ame da mesma forma, que tenha o mesmo carinho para comigo, porque não estou aqui lutando contra você. Assim como você luta contra as falácias, os enganos do sistema religioso, eu também o estou fazendo, buscando a verdade. E ainda que isso venha ferir o ensino de alguns, eu desde já peço perdão. Não é esta a minha intenção. A minha intenção é buscar a verdade. Não desejo com isso me promover ou ganhar mais números de pessoas no meu canal. Não me importo com isso. Você não me vê aqui anunciando ou pedindo like de quem quer que seja. Até no início o fiz, mas me arrependi e não faço mais. Porque pelo menos o nosso canal é para buscar a verdade, o entendimento perfeito. Eu prefiro a glória de Deus do que a glória dos homens. Então, amados, nós vamos falar neste dia sobre um tema muito importante. Eu tenho dito para vocês que não se deve desprezar os escritos das escrituras antigos. Eu, o irmão Paulo, estou aqui para ensinar você que você deve estudar todas as escrituras. Todas as escrituras. Jesus advertiu já aquele povo, os seus discípulos daquela época, disse: examinais as escrituras, porque vocês têm nela o cuidado de alcançar a vida eterna. Eles, para alcançar a vida eterna, eles tinham que fazer um exame das escrituras. É bem verdade que hoje somos salvos pelo Espírito. No Espírito somos salvos. Mas com isso, não te dá o desleixo de você menosprezar, de buscar a verdade. Você não pode continuar se deixando ser manipulado como no sistema religioso. Nem em graça e nem no sistema religioso, mas em lugar nenhum. Uma vez liberto, permaneça liberto, como Jesus disse, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então não se deixe ser cativado em canto algum, seja na graça ou seja no sistema religioso. Porque se os ensinos da graça começar com erros, você também vai ser cativado por um ensinamento errado. Você permanece cativo. Então, amados, nós vamos estar aqui falando. O nosso tema é: nunca houve eleição após o juízo. É isto mesmo que você ouviu. Nunca houve eleição após o juízo. Perfeitamente isso que você ouviu. Nunca houve eleição
após o juízo, parte 1. Nós vamos falar por parte para entendimento. Então, amados, eu queria iniciar aqui para que você tivesse um perfeito entendimento. Vamos falar o que é uma eleição. Uma eleição é uma separação, uma escolha. Quando se fala de eleição, é uma separação, uma escolha. Escolha de quem? De Deus. A eleição que nós falamos em graça é a escolha de Deus. Falando de eleição, no período antigo, existiu vários métodos de escolha, de eleição. O primeiro método de escolha de Deus para ser considerado seu, povo escolhido, guardado, protegido, cuidado pelo Senhor, foi um dos primeiros métodos, foi chamado de circuncisão, aonde o homem, a família daquele homem, para ser inclusa, por exemplo, o povo de Israel lá no livro de Êxodo, capítulo 12, no verso 47, vamos ver aqui, Êxodo 12, verso 47 ao 49. Êxodo 12, verso 47 ao 49. Diz assim, preste atenção. Toda a congregação de Israel fará. Porém, se algum estrangeiro, está falando aqui sobre a Páscoa, a preparação para a Páscoa. Então eles tinham que se circuncidar. Então ele diz aqui no verso 48, se porém algum estrangeiro se hospedar contigo e quiser celebrar a Páscoa ao Senhor, seja-lhe circuncidado todo homem, e então chegará e cebrá-la e será como o natural da terra, mas nenhum incircunciso comerá dela. Você está entendendo agora, amados? Deus nunca proibiu ou fez acepção de pessoas. Começa a gravar esse entendimento. Deus não faz acepção de pessoas. E nós vamos ver isso. Porque quando você fala de uma eleição em graça, após o juízo, você está criando um Deus que está escolhendo bodes e ovelha, ímpio e salvo. Não existe mais ímpio e não existe mais todos são salvos. Não existe mais ímpio e não existe bodes e nem ovelhas, porque não somos mais ovelhas, somos todos. Agora não se usa nem o termo salvo. Salvo é que foi tirado de uma condenação, mas o termo hoje para nós, após o juízo, criados após o juízo, é chamado de filhos de Deus. Então, nós vimos aqui que a primeira escolha de Deus foi através da circuncisão. E olha, recebe esse entendimento. Muitos pregadores dizem que, tanto do sistema como em graça, diz que apenas o povo de Israel é que era o povo escolhido. E isso não é verdade. Primeiro, o estrangeiro, se uma pessoa quisesse participar como povo de Israel, quisesse agrupar o povo de Israel já no período mosaico, ele poderia. Ele só tinha uma condição. O homem tinha que se circuncidar para que a sua família seja aceita. E fazia-se o ritual todinho de purificação, lavagem com água, purificação com sangue. O homem era cortado o prepúcio lá, né, do homem, fazia a circuncisão, como operação de fimose, com uma pedra afiada. Após isso, ele era considerado natural, como nós lemos aqui,
Diz aqui no verso 48: porém, se algum estrangeiro se hospedar contigo e quiser celebrar a Páscoa do Senhor, seja circuncidado todo homem. Então se chegará, sebralá, quer dizer, ele irá celebrar, e será natural como da terra, como participante do povo de Israel. Então nós vemos que já no período antigo existiam estrangeiros que viviam como povo israelita e que foi incluído por Deus como povo. Olha, preste atenção. Esses estrangeiros foram incluídos dentro da eleição por meio da circuncisão. Eles foram excluídos em qual eleição? Como povo de Deus, naquela época. Vocês estão entendendo, amados? Temos que entender, Deus nunca menosprezou qualquer que fosse o povo. Deus não permitia idolatria, pecados, costumes errôneos no meio do seu povo. Por isso que eles tinham que se preparar, se purificar com lavagem de água, purificação com sangue e circuncisão. A circuncisão era o selo, o símbolo, a marca que expressava realmente a renúncia e a entrega a Deus. A renúncia a si mesmo para ser nação de Deus. Vocês estão entendendo, amados? Então, a primeira eleição foi a circuncisão no povo de Israel, que é a separação, a escolha. E a segunda circuncisão foi a partir do ministério, né, como se fazia a purificação com água e com sangue já. João Batista, após 400 anos de silêncio, veio agora trazer um novo símbolo de inclusão no reino de Deus. Tanto que João Batista vem falando, está próximo o reino de Deus. Quem era esse reino de Deus? Era Cristo, que vinha manifestando o reino de Deus. Era o Jesus Nazareno que vinha já trazendo a manifestação do reino de Deus. E João Batista foi escolhido como precursor. Ele veio antes. Precursor, que vem antes. Precursor, antes. Então, pré-curso, pré-caminho. Então, ele veio preparando o caminho para Jesus, para a manifestação do reino de Deus. Então, João Batista veio dizendo, está próximo o reino de Deus. Então, João Batista, como simbolismo de aceitação, de inclusão no reino de Deus, veio pregando o batismo nas águas, que era a aceitação, a submissão, a entrega da palavra, ou a aceitação ao entendimento do evangelho. Vocês estão entendendo, amados? Eu espero estar sendo claro aqui. Eu estou sendo gradativo, dando um passo de cada vez para que você entenda, para que não haja dúvida no seu coração do que é eleição. Então vemos aqui a manifestação da segunda eleição, que é a chegada da graça. A chegada da manifestação da graça, que agora a eleição era para a aceitação, a inclusão, a salvação, tinha que receber o batismo nas águas. E Jesus nunca foi contra João Batista. Ele mesmo deixou cumprir toda a justiça, porque isso Deus estabeleceu. Então, João Batista veio fazendo esse ritual. E Jesus mandou os seus discípulos também fazer. Ele não o fez, porque ele era a expressão final, expressão verdadeira de batismo, que seria na cruz. Já seria agora um batismo diferente, com sangue, aonde a alma humana seria condenada, o sangue seria derramado e então seria remido todos daquela época. Então o segundo batismo foi nas águas e foi para todos os povos.
A partir do batismo nas águas, teve o batismo de Cristo. Terceiro batismo, que é o batismo com o sangue. Nesse batismo, todos os povos foram batizados. E somente após a água que limpava, como o povo de Israel rejeitou a salvação de Deus, Deus agora vem preparar um novo povo, que agora era o povo que para o judeu era rejeitado, né? Que era o povo que foi desprezado porque não tinha circuncisão. Então Deus agora, agindo de misericórdia, ele vem escolher agora um novo povo, que são aqueles que foram desprezados. Ele agora faz a inclusão por meio do batismo e por meio da outra escolha, que agora sem qualquer acepção, né? Porque no batismo a pessoa, somente os que aceitavam se batizar era incluído. Então, após o batismo, que era a lavagem da água, também tinha que haver a purificação do sangue, como era feito no ritual da Páscoa. Jesus então derramou o seu sangue sobre todos os povos. E após isso, houve agora um outro sinal de identificação da escolha de Deus. O Espírito Santo. Pedro compreendeu isso quando pregava a circuncisão, pregando só para os judeus, porque Jesus disse: ide apenas as ovelhas perdidas da casa de Israel, não entreis em casa de gentios. Então os discípulos, coitados, no seu entendimento, ainda não queriam pregar aos gentios, somente ao povo judeu, aos que eram circuncidados. Mas então Deus agora, após o batismo, faz Pedro entender que o ato da cruz dele já havia sido cumprido, fez Pedro entender que agora ele escolhia todos. Aonde houve o batismo, Pedro até teve uma visão dos animais imundos sobre o lençol. Então Deus estava mostrando para ele a passagem da lei para a graça, que a graça estava adentrando a lei, que a graça agora estava em transição, em mudança, e que iria alcançar a todos. Pedro ainda assim não entendeu. Por isso que Deus falou: não tornes imundo aquilo que Deus purificou. Agora, quando o batismo do Espírito Santo vem, todos aqueles que recebem a palavra e recebem a fé por meio da palavra, que traz o entendimento, porque só tem fé quem entendesse a palavra, só teria fé quem entendesse a palavra. Como até hoje, a fé se dá pelo entendimento. Se você tem muita fé, é porque você entendeu o suficiente da palavra de Deus. Por isso que a fé é como um grão de mostarda. Ela foi comparada, que é pequenininho, mas que ela se desenvolve e se torna uma grande hortaliça. Então, amados, temos que entender que agora Deus não faz acepção de pessoas e derrama o Espírito sobre toda a carne no Pentecostes. A escolha agora de Deus, mediante a manifestação da graça, que após a cruz, a graça já estava sendo manifesta de forma praticamente total. Apesar de estar em transição, porque não houve o juízo ainda, mas ela já estava sendo manifesta. Você vê que povos de todas as línguas e nações estavam ali e receberam o Espírito Santo, sem acepção de pessoas. Então, por isso, a salvação era chegada por meio agora da fé, do entendimento da palavra de Deus.
Conforme entendesse a palavra de Deus, cada pessoa que entendesse iria receber fé e seria inclusa, eleita para a salvação. Mas após o juízo, amados e abençoados em Deus, não existe mais eleição. Se eu ensinar que após o juízo continuou havendo eleição de filho da salvação e filho da perdição, se eu ensino isso, eu estou ensinando que ainda há alma, que ainda o juízo de Deus não aconteceu, que ainda não houve sentença sobre o povo antigo. Ora, se o apóstolo Paulo diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, já naquela época ele disse que não andam segundo a carne, mas segundo a justiça de Deus. Então ele falou que não anda segundo a carne porque o juízo ainda estava para vir. Então eles tinham que andar de maneira correta para não haver condenação, porque existia condenação de pecado. Mas para nós não há condenação. Não há condenação, porque no Espírito, amado, não existe condenação. A condenação é para a carne, para a alma. E uma vez a alma julgada, a alma, o problema de Deus, a ira de Deus era contra a alma adâmica. Uma vez a alma adâmica julgada, sentenciada, destruída, não há mais condenação. Todos têm o Espírito que foi derramado no dia de Pentecoste. E Espírito não sofre juízo. Espírito não sofre juízo. Como que há filho da condenação e filho da justificação? Como que há eleito e não eleito? Por favor, eu gostaria que vocês, principalmente em graça, me explicassem isso. Se após cruz todos nós somos perfeitos. Ah, eu sei. Peraí. Eu sei. Você vai dizer algumas coisas, mas vamos chegar lá. Vamos passar para o próximo vídeo, para não alongar? Então vamos falar na parte 2, né? Nunca houve eleição após o juízo. Vamos falar na parte 2 e você vai entender. Então, fique calmo. Fique calmo. Nós vamos chegar lá. Um pouco aqui, um pouco ali. E assim nós vamos aprendendo as coisas do nosso Pai. Fique na paz, te aguardo no próximo vídeo.